Olá, graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Deus e do nosso Pai. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Sabe aquele dia que parece que está tudo bem, ou no começo do dia, ou no meio do dia, ou no final da tarde, você recebe uma notícia que você não está esperando, porque todos nós gostamos de receber notícias boas. E quando aquela notícia que você não está esperando, você recebe, você fica sem chão, não sabe o que fazer, como fazer. E aí talvez você pensa nos recursos, o que eu vou fazer para resolver essa situação? O que eu vou fazer para solucionar esse problema? A resposta que eu tenho para trazer para você aqui no Edificando Vidas é: quando você receber uma informação que vai desagradar o seu coração, ou que você vai ter que fazer alguma coisa, a primeira coisa que você tem a fazer é se levantar ou se ajoelhar ou ir num lugar à parte, onde você estiver restrito entre você e Deus, e levar as suas orações diante de Deus e dizer: Deus, eu não sei como resolver este problema. Eu não sei como enfrentar esta situação, como falar para esta pessoa aquilo que eu preciso falar. Me conceda um bom caminho, me conceda que eu consiga falar. E aí você vai até a Deus, intercede a Deus pedindo orientação para que você receba orientação e possa passar para esta pessoa, ou interceda por esta pessoa, por aquilo que está sobre o seu coração, a qual eu não sei. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ler aqui no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 2. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhe pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passaram por grandes tribulações, tribulações e humilhações. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me, chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Vamos ficar com esse último versículo. Depois que ele recebeu a orientação de Ananias e de algumas pessoas que vieram com ele lá de Judá, e falaram que a cidade, os muros estavam derrubados, a cidade, as portas foram queimadas a fogo e as muralhas estavam derrubadas, algumas partes das muralhas. Neemias, que era copeiro do rei, ele se colocou em posição de humilhação. Ele disse que ele se assentou e chorou amargamente. E ele se colocou em jejum e oração perante o Deus dos céus. É por isso que nós adoramos um Deus invisível. Nós adoramos o Deus dos céus. Não vou falar sobre os céus porque é um conhecimento muito vasto, nós temos que abrir mais tempo aqui para nós podermos falar. Eu só tenho poucos minutos para poder falar com você, mas logo, logo, em breve, nós vamos estar ao vivo e a cores, como vive o nosso Deus. E você vai poder fazer parte dos intercessores que Deus está levantando para interceder pela nação, para interceder pelas vidas. O que é interceder, pastor? É se colocar em oração em favor de outras pessoas. Porque elas não precisam te conhecer. Quem te conhece, quem precisa te ver, é Deus. As outras coisas vão acontecendo no tempo do Senhor. Neemias, então, ele se coloca e faz confissão por ele, pela família dele, pela casa dele, porque
A primeira leva, depois dos 70 anos de cativeiro, foi a leva de Esdras, que reedificou o templo do Senhor, lugar de adoração. Foi o próprio Deus que disse a Jeremias que depois de 70 anos ia levar os que restaram do cativeiro. Havia os remanescentes que ficaram lá para cuidar da cidade, os remanescentes mais pobres que foram deixados por Nabucodonosor, e que invadiu Judá e tomou todo o povo, tomou os utensílios do Senhor. Está lá no livro de Daniel, mas para que nós não viemos se aprender, como nós vamos falar de Neemias. Neemias foi um grande homem de Deus. Um homem que mesmo não estando lá, não crescendo lá em Judá, mas ele aprendeu com seus pais no cativeiro, e esse homem serviu o vinho do rei. E chegou um dia, depois dele passar, ele passou 50 dias orando, intercedendo, não só por ele, mas pela nação. 50 dias orando. Ele abraçou uma causa que não era dele, porque ele sabia fazer o bem. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, ele peca. E ele não queria pecar diante do Senhor. Olha só, Deus podia levantar um rei, levantar algumas pessoas poderosas, importantes da época, para ir lá tomar conta das muralhas, levantar a muralha, mas levantou Neemias. Levantou uma pessoa que começou o seu trabalho primeiramente falando com Deus dos céus, que começou o seu projeto falando com Deus, que começou o seu dia conversando com Deus, que começou a sua história colocando a Deus à frente de todas as coisas. Você quer que as coisas dê certo na sua vida? Coloque Deus como prioridade. Converse com Deus, fale com Deus, mas talvez você diz assim: eu converso, mas não ouço a sua voz. Neemias também não escutou a voz de Deus. Neemias também não ouve a resposta: vai, Neemias, porque eu vou fazer. Não. Neemias foi porque ele tinha fé, ele tinha certeza, ele tinha convicção em suas orações. É isso que nós precisamos ter, a convicção, a certeza em nossas orações. Porque o Deus que nos prometeu, o Deus que pode fazer todas as coisas, fez na vida de Neemias. Chegou um dia que Neemias estava com um semblante triste, porque o sepulcro dos seus pais estavam derribados. E um dia ele se apresentou com a taça diante do rei. O rei pegou e viu o seu semblante e pegou e falou: por que você está triste, Neemias? Porque todos os dias ele se apresentava diante do rei. Ele provava do vinho do rei, para que, se na época não tivesse nenhum veneno para que matasse o rei. Então, antes de chegar na mão do rei, existia um copeiro. E Neemias era esse copeiro do rei, estava na corte, no palácio, tinha acesso diante do rei. E eu e você, nós temos acesso diante do Deus dos céus. E existe dia que nós pulamos a etapa da oração, não queremos orar, ter esse acesso de comunhão com Deus. Deixamos sempre a oração para o último recurso. Talvez você que esteja me assistindo, me vendo, é uma dessas pessoas. Você pode não querer acreditar em deixar Deus para o último recurso, mas Neemias não fez isso. Após ele receber essa notícia, ele foi diante de Deus, se lamentou com pano de saco, com jejum e orações, intercessões pelo povo e por ele. E aí ele se apresentou diante do rei, ele falou: olha para o rei, ele falou: como não haveria o meu rosto triste, estando eu aqui na fortaleza, ou seja, estando aqui numa posição mais elevada, enquanto olho para trás, vejo o sepulcro do meu pai, a cidade derrubada, as muralhas fendidas ao meio, os portões queimados a fogo. E aí o rei pegou e falou: o que me pedes agora? E Neemias fez uma rápida oração. Nesse momento você precisa ter discernimento. Quando você chega diante de uma autoridade, quando você chega diante de uma pessoa e você vê que aquela pessoa está dando uma ênfase para que você possa pedir para ela, você tem que fazer uma rápida oração. Qual foi a oração de Neemias?
ele fez uma oração no seu pensamento rápido. Ele fez uma oração primeiramente a Deus. E Deus agora toma a boca do rei para falar em favor de Neemias. Essa história de Neemias é tão linda porque ele nos mostra um homem que não tinha uma posição elevada, era um copeiro do rei. Mas o rei apreciava a postura de Neemias no trabalho, a dedicação de Neemias no trabalho. Você tem que ter postura no seu trabalho, tem que ser dedicado naquilo que você faz, independente de quem sejam os seus senhores, aqueles que estão te servindo, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai tomar a boca desse homem ao seu favor, ao meu favor, e vai virar essa história, e vai virar uma chave, aonde eu e você vamos ser correspondidos através da nossa oração, através da sua oração. Espero que você esteja entendendo o que eu estou comunicando com você. E Neemias alcançou a sua petição, ele pôde agora pedir para Asaf, o guarda da floresta, da onde guardava as madeiras da época. Neemias agora não foi só sozinho, voltando para Jerusalém, que é Judá. Neemias agora estava com uma comitiva grande. Neemias também, nesse momento, estava com toda a provisão para reedificar os muros de Jerusalém. O que eu quero que você entenda, trazendo para os nossos dias atuais, vamos edificar as vidas através da palavra, através da oração, através do gesto, através das atitudes. Faça a diferença. Entra nesse exército dos intercessores de Deus aqui no Edificando Vidas. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Porque enquanto você ora por outras pessoas, Deus trabalha em favor das suas. Porque Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua história. Deus conhece a tua perseverança. Que Deus te abençoe aqui no Edificando Vidas. Fique com essa orientação. A segunda série de intercessão. Seja como Neemias, um homem que se coloca em posição diante do Senhor para orar por outras pessoas. E não só se colocou, mas ele fez como o Tiago disse. A fé sem as obras ela é morta. E as obras sem a fé também ela é morta. Então tem que andar as duas coisas em equilíbrio. Seja um homem de fé, uma mulher de fé e continue orando pela sua casa, pela sua família. Que Deus te abençoe neste dia de hoje. Deixa um like, deixa um comentário e mande para mais pessoas se inscrever lá. Seja um abençoador, em nome de Jesus.